E aí, pessoal, beleza? Como nós estamos? Bem? Vamos lá? Mais um dia de trade. Vamos procurar uma oportunidade gráfica para fazer o contrário. Eu já falei algumas vezes o que eu procuro no gráfico. Eu já falei, né, para vocês como eu desenvolvo um plano de trading em opções binárias, que é diferente, por exemplo, do plano de um Forex, né? No Forex eu vou procurar o quê? No Forex eu vou procurar aqueles momentos quando tem uma lateralização gráfica. A partir do momento que há um rompimento dessa lateralização, faz um pullback. E a entrada é no pullback para quê? Para pegar o trem descarrilhando esse rompimento. Agora opções binárias não. Vou trabalhar o quê? Paralelamente ou os pullbacks, né? Por exemplo, pullback de queda, sempre entrando o quê? No caso aqui de queda, né? As vendas e assim por diante. Sempre falei isso para vocês, sempre expliquei. Agora eu chego, primeira coisa, como é que eu vejo um gráfico? Olha esse gráfico aqui, o que esse gráfico me diz? Olha o que ele está fazendo. Fez um movimento aqui, fez outro movimento aqui de subida, fez outro movimento de subir aqui. Olha, ele está fazendo ondas, né? Fazendo ondas. O que eu procuro saber no gráfico? Eu procuro saber se ele está respeitando as regiões, se ele está respeitando os movimentos, ou seja, suporte e resistência. Quando eu chego e olho o gráfico, a primeira coisa que eu vejo é assim, ó, aqui é um topo, né? É um topo essa região. Ele respeitou esse topo? Respeitou. Ó, manteve paralelamente aqui o gráfico? Manteve, respeitando, né? Que ele rompeu. Quando ele chegou aqui, o que ele fez nessa região aqui, ó? Essa região, ele respeitou aqui atrás, este fundo. Então, este topo respeitou esse fundo. Então, o gráfico está respeitando as reversões ou as correções. Quando eu chego aqui, ó, eu olho aqui, ó, por que parou aqui? Ah, ele veio até aqui em cima e buscou essa região de bipolaridade aqui. Ah, então ele respeitou essa região. Ótimo. Então, se eu chego agora no gráfico, o gráfico está subindo, ele está em movimento de alta. Quando o gráfico está em movimento de alta, eu compro o fundo. Quando o gráfico está em movimento de baixa, eu vendo o topo. Não é assim? Então, se o gráfico está em movimento de alta e ele está respeitando o suporte e resistência, o que eu faço? Eu utilizo o suporte e resistência. Olha aqui. Compreenderam? Opa, perdi o ponto fixo. Espera aí. Volta aqui. Aqui. Então, o que acontece? Se o gráfico está subindo, olha aqui. O que eu procuro fazer? Compreenderam? O gráfico está subindo, respeitando as regiões, rompeu. Quando ele volta aqui, ele está respeitando. Olha, a primeira coisa que eu vejo no gráfico é olhar se o gráfico está respeitando os movimentos. Olha aqui. Ele corrige quando tem suporte e resistência. O gráfico está fazendo suas correções quando tem um suporte e resistência. Por exemplo, aqui tem uma resistência e aqui tem um suporte. Quando eu chego no gráfico, eu vejo ele respeitando essas regiões. Eu vejo realmente que ele faz um respeito. Quando ele rompe, ele retorna nessa região e respeita novamente. Ótimo. Então eu sei que se ele está respeitando, se ele está no movimento de alta ou de baixa, mais cedo ou mais tarde, ele vai fazer uma correção ou vai fazer uma continuidade do gráfico. Então, se ele assim está fazendo, basta eu fazer o quê? Continuar esse respeite. Simples assim. Então, o que eu faço? Sempre eu falo para vocês, né? Vocês querem pontuar? Vamos pontuar então.
escolho o gráfico. Como? Respeita meu operacional. Qual é o meu operacional? O meu operacional é suporte e existência, tanto no canal amplo, ou no canal de alta amplo, ou no canal de baixa amplo. Nunca um canal restrito. Tá. Suporte e resistências. Tracei suporte e resistência, tracei. Como o candle chega na região? Como ele chega na região? No caso, eu ainda às vezes vejo o fluxo desse movimento. E aí, em sexto lugar, ação. Então, todas as vezes eu chego aqui, eu olho, eu vejo o gráfico, se ele está respeitando o meu operacional. Está respeitando o meu operacional? Ótimo. Então, procuro ver as marcações, suporte e resistência. Aguardo o candle chegar na região. Aguardo o fluxo desse movimento e aí eu faço a ação. No caso aqui, ó, quando eu olhei aqui, ó, o que aconteceu? Por que eu entrei nesse preenchimento? Ele fez um preenchimento do movimento aqui, ó. Esse candle aqui, ó, veio e preencheu o movimento da onde ele já tinha tocado. Então, quando ele faz o toque e volta daqui, ele mostra o quê? Que essa região aqui foi difícil ele ultrapassar. Então, quando ele veio com outro candle, chegou e tocou novamente aqui, sendo que ele está numa tendência de alta, fazendo aqui o rompimento com retração e continuidade, ou famoso pullback, o que nós esperamos fazer? Fazer a entrada. Eu faço minha entrada. Ah, mas não deu certo. Cara, se você fez a sua leitura gráfica da forma correta, gráfico é um organismo vivo. Se houve uma movimentação por causa de um evento ou de um movimento internacional que você não teve acesso àquele momento, relaxa. Você fez a sua parte. Os erros acontecem, mas você tem que entender, por exemplo, se você errasse esse movimento, e eu perguntar assim, por que você errou? Você olha para o gráfico e fala assim, ah, não sei. Aí é preocupante. Então a gente aprende com os erros. Operando, a gente aprende com os erros. Se a gente sanar os erros, nós não teremos mais erros. Faz só aquilo que dá certo. Só faz aquilo que é certo para você. Tá bom? Espero que tenha entendido. Te vejo então no próximo vídeo. Te vejo numa próxima aula. Até mais.